Muito bom dia, Suas Excelências, Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo de Cabo Verde, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Senhor Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Senhores Secretários de Estado, Senhores Jornalistas, obrigado pela vossa presença. O Senhor Primeiro-Ministro irá fazer uma declaração ao país sobre o Orçamento de Estado para 2023 e logo de seguida irão intervir os senhores Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Estado para responder a algumas questões dos senhores jornalistas. Vamos dar início a este ato e temos a honra de convidar de imediato o Senhor Primeiro-Ministro para usar da palavra. Muito bom dia, cabo-verdianas e cabo-verdianos. Vocês sabem, todos nós sabemos, que Cabo Verde tem vivido situações de crises gravosas, derivadas de dificuldades de crises mundiais. A pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia e os impactos de anos de secas severas prolongadas. A pandemia da Covid-19 provocou a pior recessão económica mundial desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia está a provocar aumentos de preços de energia, de combustíveis e de alimentos e de vários outros produtos. A insegurança alimentar aumentou a nível mundial, afetando de forma particularmente severa os países menos desenvolvidos. Fizemos uma boa gestão da pandemia. Protegemos pessoas, famílias, emprego, rendimentos e empresas através de medidas atempadas e assertivas, que exigiram valores muito avultados para cobrir despesas. Para mitigar os efeitos da crise e dos aumentos dos preços dos combustíveis internacionais, tomamos um conjunto de medidas para evitar que esses mesmos preços de combustíveis, de eletricidade e de produtos alimentares de primeira necessidade atingissem valores muito mais elevados do que aqueles valores que os consumidores e as empresas hoje pagam e suportam. O ano 2023 vai ser ainda um ano difícil e desafiante. A imprevisibilidade e as incertezas provocadas pela guerra na Ucrânia afetam a economia mundial, que poderá entrar em recessão. É nesta situação difícil que o mundo e Cabo Verde vivem. E é nesta situação difícil que o Orçamento de Estado acontece. É neste contexto que o Orçamento de Estado para 2023 prioriza continuar a gerir as contingências e as emergências para proteger pessoas e empresas, relançar a economia e, em terceiro lugar, preparar o país para o futuro da maior resiliência e sustentabilidade. Numa situação de grandes dificuldades para o Estado, para as finanças públicas e para as empresas, vamos aumentar o salário mínimo nacional de 13 mil escudos para 14 mil escudos e proceder à atualização salarial de funcionários da administração pública e de pensionistas do INPS entre 1% a 3,5%. Os salários e as pensões mais baixos terão maiores aumentos. Cerca de 250 mil contos serão aplicados na regularização de processos de evolução na carreira de funcionários de diversos serviços. O Orçamento de Estado para 2023 prioriza o investimento no Estado Social. São 43,5% do total do investimento de Estado aplicados em programas que visam o desenvolvimento do capital humano, a inclusão social, a redução das desigualdades, a eliminação da pobreza extrema
e a igualdade de género. Mais 3.000 idosos passarão a beneficiar de pensão do regime não contributivo. Significa que vamos retirar da pobreza extrema 3.000 idosos para passar a viver com mais dignidade. A taxa turística vai ser aumentada a 50 cêntimos de euro. A receita resultante desse aumento é consignada ao Programa Mais para o financiamento de projetos destinados à erradicação da pobreza extrema. O rendimento social de inclusão, o Programa de Inclusão Produtiva e o Sistema de Cuidados irão continuar a beneficiar famílias e pessoas mais pobres e vulneráveis, beneficiando particularmente mulheres, crianças e idosos. Continuamos a proteger os rendimentos das famílias e a investir na inclusão social, com a isenção do pagamento de propinas e inscrição para frequências no ensino básico e secundário, subsidiação do ensino pré-escolar, subsidiação da formação profissional, atribuição de bolsas de estudos para o ensino superior, oferta de refeições nas escolas, transporte escolar, materiais escolares para estudantes do ensino básico e secundário, acesso à arte e à cultura através da Bolsa Ba Cultura, taxa social da água e energia, continuação da redução da taxa do IVA sobre eletricidade e água de 15% para 8%, isenção da taxa moderadora de saúde, bonificação da taxa de juros para habitação jovem, subsidiação para aquisição de habitação própria, investimento na reabilitação de casas de famílias mais pobres. É um orçamento verdadeiramente virado para as pessoas e com rosto humano. Investe também nos jovens, reforça o investimento na formação profissional e reconversão profissional, reforça investimentos em estágios profissionais e em empreendedorismo jovem. Está demonstrado que investimos em peixeiros, lavadores, mas também em técnicos superiores para a sua reconversão profissional, com leque muito alargado de ofertas de formação profissional e de empreendedorismo. O Orçamento de Estado prevê incentivos às entidades empregadoras que contratem jovens, incentivos fiscais e financeiros aos startups, particularmente startups jovens, fomento do microempreendedorismo e microfinanças, investimento na formação profissional de jovens em serviço militar. Com o BAD, o Governo desenvolverá um modelo de banco de investimento para jovens empreendedores, aumentando assim a capacidade de financiamento dos seus projetos. Este é um Orçamento de Estado que investe muito forte no desporto. Investir no desporto é investir também na juventude. As taxas sobre o álcool e tabaco vão registrar um ligeiro aumento. As receitas desse aumento serão consignadas, quer dizer, serão aplicadas em investimentos em desporto e saúde. São 160 mil contos. Um forte pacote de investimentos em infraestruturas desportivas será implementado em todo o país. São 600 mil contos. O orçamento prevê a isenção de direitos aduaneiros e do IVA na construção de infraestruturas desportivas da iniciativa das federações, das associações desportivas, dos clubes desportivos e das câmaras municipais. O desporto escolar vai ser relançado. A saúde e a segurança sanitária constituem também um dos principais eixos prioritários do Orçamento de 2023. Novos centros de saúde serão construídos em Monte Sossego, em São Vicente, Ribeira Grande, Santiago, Achada Monte, em São Miguel, Ribeira das Patas, em Porto Novo, São Salvador do Mundo e Brava. O Centro de Saúde da Boa Vista será ampliado. Será construído o posto sanitário de Palmeira, no Sal. 6 ambulâncias serão adquiridas para os serviços de emergência médica. O Orçamento de Estado de 2023 prevê a construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, a construção de uma unidade de cuidados intensivos nesse mesmo hospital em São Vicente e a instalação de um centro de simulação médica
e um centro técnico de manutenção de equipamentos médicos na cidade da Praia. O projeto Hospital de Cabo Verde, na cidade da Praia, estará em processo de montagem financeira. Este é um compromisso para ser executado. São investimentos que melhoram a qualidade de serviço de saúde às pessoas. O Orçamento de Estado de 2023 investe na segurança nacional. 138 novos agentes da Polícia Nacional serão recrutados. Mais 25 inspetores da PJ serão recrutados. Mais 50 agentes de segurança prisional. A implementação do plano de reinserção social de ex-reclusos será continuada e será executada. Na Ilha da Brava será instalado um destacamento da Guarda Costeira, com um navio para garantir as evacuações médicas, apoiar a proteção civil e garantir a segurança marítima entre as Ilhas do Fogo e da Brava. O Instituto Nacional da Medicina Legal e de Ciências Forenses será operacionalizado. A Guarda Costeira será dotada de um avião para fiscalização do espaço aéreo e marítimo e ações de emergência médica. Preciso dizer que o processo de aquisição está em curso. Será implementar a atualização do índice 100 da escala remuneratória dos militares. O programa de retoma económica será reforçado, com a aceleração da utilização de uma linha de crédito de 9 milhões de contos em condições muito favoráveis para as empresas. A operacionalização do Fundo de Impacto no valor de 10 milhões de euros destinado ao financiamento da recapitalização das pequenas e médias empresas. A operacionalização do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado também será operacionalizado no montante de 90 milhões de euros. A implementação do Estatuto de Investidor Imigrante será operacionalizada em 2023. A melhoria do ambiente de negócios, reformas fiscais e modernização da administração do Estado, nomeadamente a transformação digital da administração pública, será acelerada a sua implementação. Os transportes aéreos e marítimos merecem a nossa maior atenção. Em 2023, seguramente iremos ter melhorias da qualidade da oferta dos transportes interilhas, marítimos e aéreos, e o hub aéreo que está a ser operacionalizado vai também acontecer com a concessão dos aeroportos, cujo contrato já foi celebrado. Continuaremos a investir no PRA para desencravar localidades e requalificar cidades e localidades, tornando-as mais atrativas para viver, visitar e investir. Ao mesmo tempo, tratam-se de investimentos que dinamizam o emprego e dinamizam a atividade da construção civil. A execução do Programa Operacional do Turismo, as aldeias turísticas rurais e a construção em curso do terminal de cruzeiros em Mindelo são empreendimentos com forte impacto no turismo e no turismo mais resiliente, desconcentrado e sustentável. Importantes investimentos públicos e privados acontecerão em 2023. Em 2023, teremos a conclusão dos parques tecnológicos da Praia e de São Vicente. Zonas livres tecnológicas serão criadas e podem estar cientes que terão um impacto muito forte no desenvolvimento da economia digital e no empreendedorismo jovem. O país aumentará a resiliência, com investimentos em energias renováveis e aumento da eficiência energética. Investimentos na água para a agricultura, para aumentarmos a produtividade agrícola. Desenvolvimento das pescas, da aquacultura e da economia azul. O Orçamento de Estado para 2023 aloca recursos para essas prioridades e em complemento com investimentos privados que serão dinamizados nesses setores. O Governo está a criar condições para que a indústria farmacêutica e de saúde seja um setor de referência exportador em Cabo Verde, quer na produção de medicamentos, quer na produção de vacinas, quer na certificação.
Termino com a convicção de que, apesar das dificuldades, vamos vencer os desafios. Existe confiança no país, na sua boa governança e na resiliência dos cabo-verdianos por parte dos nossos parceiros de desenvolvimento e por parte das instituições financeiras internacionais. Existe confiança por parte dos investidores nacionais e estrangeiros que continuam a investir na economia do país. Existe confiança das nossas comunidades imigradas, que aumentaram as remessas e investem na economia das ilhas. É preciso acreditar no país, acreditar nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades. Junto, somos mais fortes. Muito obrigado. A partir de agora, os jornalistas podem fazer as questões ao Vice-Primeiro-Ministro e ao Ministro de Estado. Alguma questão? Temos alguma questão a fazer? Acho que não. Não tendo nenhuma questão, obrigada. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, se nos pode concretizar melhor os aumentos salariais que estão previstos para 2023? Concretizar melhor a aplicação, que aumentos salariais são esses, as tabelas, etc. Muito obrigado, caros jornalistas e profissionais de comunicação social. Como bem disse o Primeiro-Ministro, o contexto que estamos a viver hoje é um contexto desafiante. É um contexto muito exigente. Um contexto repleto de incertezas e que exige de nós sentido de responsabilidade. Este orçamento procura fazer três coisas ao mesmo tempo. Por isso mesmo a sua complexidade e exigência. Tem de responder aos desafios impostos pelas crises, pela crise climática, pela crise imposta pela pandemia da Covid-19 e por esta crise imposta por esta invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas ao mesmo tempo que temos de resolver as urgências, temos de preparar o país para o futuro, com os olhos nas reformas, com os olhos na promoção da resiliência e da sustentabilidade. E temos de continuar a nossa agenda, que a agenda do futuro, que é de fazer de Cabo Verde um país plataforma. Mas nós temos de estar a viver três tendências que são desafiantes para todos, para as empresas, para o Estado, mas particularmente para as pessoas e para as famílias. Estamos perante uma retração do crescimento económico, à escala global, mas também em Cabo Verde. Previsões hoje falam de uma possível recessão económica em 2023. Isso implica uma redução de rendimentos. Estamos a falar de um aumento da inflação, um aumento nunca antes visto nos últimos anos, seja no mundo, seja em Cabo Verde, um aumento galopante da inflação e dos preços, particularmente dos produtos energéticos e dos bens de primeira necessidade, o que afeta sobremaneira as pessoas e as pessoas menos possuidentes. E estamos perante hoje um momento
sincronizado de taxas de juros à escala global e que seguramente poderá vir a ter consequências no mercado nacional. Todas essas tendências convergem numa coisa: redução de rendimentos. E as famílias com menores rendimentos são as famílias mais impactadas. E dentro do espírito de compromisso social e da visão do Estado Social que nós temos, o Governo de Cabo Verde, nos últimos anos, tem aumentado de forma substancial as transferências sociais. Passamos para mais de 9 milhões de contos, o valor global do orçamento para a inclusão social. E nós decidimos fazer e tomar algumas medidas importantes em matéria de rendimentos, que foram aqui bem explanadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas eu gostava apenas de as sublinhar. Em primeiro lugar, aumento do salário mínimo nacional, de 13 para 14 mil. Só não fomos mais longe, tendo em conta o cenário de incerteza que estamos a viver hoje. Portanto, vamos avaliar a evolução da economia mundial e da economia nacional e, proximamente, podemos vir a tomar medidas adicionais em relação a essa matéria. O aumento do salário mínimo de 13 para 14 mil. Em segundo lugar, vamos atualizar os salários para os rendimentos mais baixos. Para os rendimentos de 15 a 33 mil escudos por mês, isso é válido para os funcionários, mas é válido também para os pensionistas, vamos consentir um aumento de 3,5%. Para salários acima de 33 mil até 51 mil escudos, um aumento de 2%. E para remunerações entre 51 mil e 69 mil escudos, um aumento de 1%. E vamos retirar do universo desse aumento o pessoal que foi abrangido pelos cargos, carreira e salários implementados desde 1 de janeiro de 2019. Mas também o Sr. Primeiro-Ministro disse bem que iremos alocar mais 200 mil contos para podermos contemplar mais cerca de 3 mil pensionistas com uma pensão regime não contributivo. O que vai nos permitir retirar essa gente da pobreza e que precisa de uma intervenção da parte do Estado de Cabo Verde. Para além das demais medidas que estamos a tomar em matéria de rendimentos, nomeadamente a redução do IVA para bens importantes como, neste caso, a energia e a água. Estamos a tomar medidas para evitar qualquer aumento galopante, seja de produtos energéticos, como também dos combustíveis e dos bens de primeira necessidade. Só para dar um exemplo, até setembro de 2022, se o Estado não tivesse intervido para evitar o aumento do preço da eletricidade, a eletricidade teria aumentado cerca de 55%. E o Estado teve de injetar qualquer coisa como 2 milhões de contos para evitar que esse aumento acontecesse, porque seria dramático para as famílias, seria dramático para as empresas, seria dramático também para o nosso país. Ou seja, para além das medidas diretas que estamos a tomar no âmbito do rendimento, estamos a tomar um conjunto de medidas que impactam indiretamente o rendimento das famílias, nomeadamente no que tange à estabilidade e à estabilização dos preços dos produtos de primeira necessidade, dos bens energéticos, mas também da eletricidade. Portanto, como estão a ver, medidas impactantes, medidas de impacto financeiro relevante para o orçamento do Estado, mas nós pensamos que são medidas que são fundamentais, que são necessárias, e vamos acompanhar a evolução da economia nacional e internacional, e em função desse acompanhamento que é feito ao mais alto nível e liderado pelo Sr. Primeiro-Ministro, poderemos vir a tomar medidas adicionais no futuro. Muito obrigado. Portanto, o senhor fez referência, portanto, aos aumentos até 69 mil escudos.
Queria saber se, a partir, portanto, desse valor, dos 69 mil escudos, não há outras medidas, se não há margem orçamental, se não estão previstas medidas, portanto, no âmbito fiscal. Muito obrigado pela questão. Eu disse que nós temos medidas que impactam diretamente os rendimentos e temos medidas que impactam indiretamente os rendimentos. E essas medidas que impactam indiretamente os rendimentos são medidas, em termos de valor, muito mais relevantes e mais substanciais do que as medidas que impactam diretamente os rendimentos. Por exemplo, só para evitar o aumento galopante dos preços dos combustíveis e dos bens energéticos, dos produtos energéticos, da energia, mais concretamente. Até setembro deste ano, o Governo de Cabo Verde já investiu mais de 2 milhões de contos. Se nós não tivéssemos feito isto, o que é que haveria de acontecer no mercado? Seria um aumento de preços da energia à volta de 55% em relação ao valor que existe atualmente. E havendo um aumento de preços dos combustíveis e dos bens energéticos, teríamos um aumento da inflação e uma erosão do rendimento, sobretudo dos rendimentos mais altos, que são as pessoas que utilizam mais energia, têm mais meios de mobilidade e estão mais propensas ao impacto derivado do aumento dos bens energéticos. Portanto, aquilo que nós pensamos é que devemos proteger nesta fase as famílias menos procedentes, os rendimentos mais baixos de forma direta. Os rendimentos mais elevados são protegidos de forma indireta através de medidas que estamos a tomar para evitar o aumento galopante dos preços, seja dos bens de primeira necessidade, como também dos produtos energéticos, nomeadamente da eletricidade e do combustível. E como todos sabem, nós temos um plano para injetar na economia cabo-verdiana mais de 8 milhões de contos para garantir essa estabilidade de preços. Cerca de 3 milhões de contos são medidas para o sistema alimentar, estabilidade de preços, garantia do estoque de produção, investimento para evitar que haja qualquer ruptura de estoque dos bens de primeira necessidade, tudo isso exige recursos, e medidas no quadro da eletricidade e do combustível na ordem dos 5 milhões de contos. No total, estamos a falar de 8 milhões de contos, é cerca de 15% do orçamento previsto para 2022. Portanto, são medidas que vão impactar indiretamente os rendimentos das famílias cabo-verdianas, sobretudo aqueles que têm rendimentos mais elevados. José António Rádio de Cabo Verde, falou-se aqui sobre a possibilidade de melhorias para o setor tanto dos transportes aéreos como marítimo. Que medidas em concreto serão tomadas ou estão previstas neste orçamento? Bem, o Orçamento do Estado não é, digamos, um espaço para trazer soluções para todos os desafios com os quais Cabo Verde está confrontado. A política de transportes é gerida dentro e fora do Orçamento do Estado. Que nós estamos aqui a fazer referência, e foi aqui bem explanada pelo Sr. Primeiro-Ministro, é que o Governo tem nos transportes uma prioridade absoluta. Porque para um pequeno país arquipelagem como Cabo Verde, garantir a conectividade terrestre, a conectividade marítima, a conectividade aérea, a conectividade tecnológica, a conectividade digital e até a conectividade humana é uma questão de sobrevivência, mas também de aproveitamento das oportunidades que o mundo encerra para Cabo Verde. E nós temos que fazer um esforço para aumentarmos o nível de serviço, para aumentarmos e melhorarmos a regularidade, para reduzirmos os custos que estão envolvidos nessas operações. Estão a ser tomadas medidas ao nível dos transportes marítimos, ao nível dos transportes aéreos, ao nível da promoção da conectividade tecnológica e digital, mas também ao nível da promoção da conectividade terrestre, com o pacote que nós temos para a promoção das estradas, porque também precisamos de conectividade terrestre. E isto vai constar no topo da agenda
em termos de prioridades do Governo de Cabo Verde, liderado a mais alto nível pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas envolvendo todos os demais setores que estão diretamente relacionados com, digamos, este programa que tem a ver com a promoção da conectividade de Cabo Verde. Temos os valores previstos, cerca de 600 mil contos, para que o Estado possa intervir financeiramente para promover a melhoria da conectividade, nomeadamente a conectividade aérea e a conectividade marítima, e temos um vasto programa de infraestruturação, seja ao nível das estradas, como também ao nível da infraestruturação tecnológica para o nosso país. Mas são medidas que, algumas delas estão no orçamento, mas outras estão em outros instrumentos de políticas públicas que o Governo vai decidindo e vai implementando, liderado, como é evidente, ao mais alto nível pelo Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta a importância do tema das conectividades para Cabo Verde e para as pessoas, para as empresas e para também o futuro e para a modernização do nosso país. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Sr. José Diniz, da RECOP-TV, o Primeiro-Ministro falou durante a sua apresentação que o Orçamento Geral do Estado para 2023 prevê também incentivos para as entidades empregadoras em matéria de contratação de jovens. Em termos de incentivos, que incentivos estão previstos no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano? Nós temos um vasto programa de promoção de políticas ativas de emprego. Mas, para nós, o que deve criar empregos são as empresas. Temos de criar um ambiente de negócios favorável à criação de empregos. Temos de criar um ecossistema que possa promover as empresas para que elas possam criar empregos. Por isso que o Sr. Primeiro-Ministro falou do ecossistema de financiamento, uma linha de garantias que vai alavancar uma linha de financiamento no montante de 9 milhões de contos no quadro do plano de retoma. E se esse montante for utilizado da melhor forma, nós teremos espaço para aumentar ainda mais esse envelope, com taxas de juros concessionais, entre aspas, 3,5%, com período de pagamento de 10 anos, num prazo, digamos, longo para o efeito, para envolver financiamento à tesouraria e ao investimento. Temos linhas específicas para as pescas e para a agricultura e para a startup jovem, em que nós entramos com garantias até 80% nestes setores. Em regra, o Estado entra com garantia até 50% do risco. E para os jovens cabo-verdianos, esta é uma novidade muito importante, que temos muitos jovens empreendedores. Temos muitos jovens com talento. Temos muitos jovens que querem criar a sua empresa, criar emprego para si e emprego para os outros. Porque o nosso governo pensa que os desafios da juventude cabo-verdiana serão vencidos com a energia, com a criatividade e com o trabalho dos jovens cabo-verdianos. Então, criamos uma norma no orçamento que vai permitir que jovens que tenham bons projetos, jovens que são responsáveis, que nos garantam um bom modelo de governança do próprio projeto, o Estado, em vez de dar garantia até 80%, porque muitas vezes o jovem não consegue aportar os restantes 20%, vamos dar garantias até 100%. Ou seja, vamos criar essas barreiras do ponto de vista de financiamento para permitir que todos os jovens que têm talento, têm projetos, têm bons projetos e podem contar com o apoio do ecossistema para melhorar até os projetos apresentados, possam ter uma garantia de 100% da parte do Estado para poderem empreender, criar emprego para si e criar emprego para os outros. E é neste quadro também que o Sr. Primeiro-Ministro disse bem que estamos a trabalhar com o Banco Africano de Desenvolvimento para que Cabo Verde possa ser o país piloto no quadro do programa do Banco Africano de criação de um banco de investimento em África, nos vários países africanos, para a promoção do empreendedorismo jovem. Cabo Verde quer ser um dos países piloto. E já há um compromisso do Presidente do BAD, que esteve cá em Cabo Verde, a nossa amiga Dizina, em como Cabo Verde será um dos países pilotos. E nós estamos a trabalhar a todo o vapor, toda a nossa equipa está a trabalhar para que isto aconteça, porque nós pensamos que
A juventude tem a solução para o futuro de Cabo Verde. A juventude tem talento para colocar ao serviço de Cabo Verde. A juventude cabo-verdiana precisa de duas coisas. Precisa de uma oportunidade e precisa de ferramentas adequadas para concretizar os seus sonhos. É o que estamos a fazer. É o que estamos a melhorar todos os dias. Porque pensamos que aí é que está a solução para os problemas do país. Mas temos vários outros programas, nomeadamente ao nível do Plano Operacional de Turismo. 200 milhões de euros até 2026. Para a promoção da economia azul. Para a promoção da economia digital com o Parque Tecnológico que vamos arrancar já a partir do próximo ano. Para a promoção da economia verde, da transformação da agricultura e da criação de zonas económicas especiais para o agronegócio. Portanto, para a promoção também da transição energética. Portanto, todas essas reformas irão, no fundo, contribuir para que a economia possa criar e gerar emprego. Mas, ao mesmo tempo, temos políticas ativas de emprego. Primeiro, nós estamos a investir para atingir por ano, em termos de estágio e formação profissional, 12 mil jovens. Em 2016, era menos de 3 mil jovens, era 2.500 jovens. Hoje, conseguimos atingir 12 mil jovens por ano com estágios e formação profissional, com recursos aportados pelo Governo de Cabo Verde e pelos parceiros internacionais, nomeadamente, destaco aqui, o Grande-Ducado do Luxemburgo, que tem sido um parceiro extraordinário de Cabo Verde em matéria da promoção da formação profissional. Mas, ao mesmo tempo, também, nós contribuímos para os estágios profissionais. O Estado paga 15 mil escudos para o estagiário que tem licenciatura, paga 11 mil escudos para o estagiário sem licenciatura. Para as empresas que contratarem jovens cabo-verdianos, essas empresas estão dispensas do pagamento da contribuição para a Segurança Social. E mais, as empresas que contratarem desempregados de longa duração vão poder abater essas despesas na matéria coletável. Um conjunto de medidas para apoiar, digamos, a criação de empregos e de empregos jovens em Cabo Verde. Para além disso, nós temos um programa de startup jovem que é muito importante. Os jovens cabo-verdianos, ao abrigo desse sistema, pagam apenas 5% de imposto. Jovens que estão na praia, em São Vicente e na Ilha do Sal. 5% de imposto. Uma empresa normal paga 22%. Mas para os jovens que estão em ilhas ou municípios com PIB per capita inferior à média, esses jovens pagam apenas 50%. Ou seja, 12,5% de imposto. Vamos dar garantias que podem ir até 100%. Bonificamos os juros, startup jovem, 50%. Ou seja, se o jovem negociar com a banca uma taxa de juros de 3,5%, vai pagar 1,75%. Se negociar 4%, paga 2%. 50% paga o Estado de Cabo Verde. Precisamente para ajudar os jovens a criar empresas e com empresas a criar empregos para si, como é óbvio para o jovem, mas também para outros jovens que a empresa vai poder também gerar em termos de criação de empregos. Ao mesmo tempo, estamos também a intervir ao nível do conjunto de instrumentos para ajudar as empresas a terem mais capital. Por exemplo, ao nível da diáspora, nós vamos isentar a diáspora do pagamento do imposto sobre rendimento quando comprarem obrigações do Estado ou obrigações de empresas. Se as empresas emitirem obrigações no mercado de capitais e um imigrante comprar esses títulos, esses instrumentos, eles vão ser isentos do imposto sobre rendimento. Precisamente para podermos criar aqui um mercado de capitais que possa permitir às empresas aceder ao financiamento a um custo mais baixo e mais rápido e poderem, com isso, aumentar o seu potencial de crescimento e aumentar o potencial de crescimento se aumentar a procura no mercado de trabalho e, sobretudo, a procura do mercado de trabalho para os jovens cabo-verdianos que precisam de um emprego bem remunerado e de um emprego qualificado. Portanto, estão a ver que temos aqui um conjunto de medidas de políticas públicas direcionadas para a preparação dos jovens e para a criação de oportunidades, que têm a ver com a promoção do emprego, mas também um conjunto de medidas que visam promover as políticas ativas do emprego, porque o emprego é o bem público mais importante que temos de criar para o nosso país e, particularmente, para os nossos jovens em todas as ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro falou da engenharia financeira para a construção do Hospital de Cabo Verde, no novo Hospital de Serra da Praia. Portanto, perguntei, para quando esta obra, o custo e a sua localização definitiva? Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro já falou várias vezes sobre essa matéria e tem-nos dado indicações específicas sobre isso. Primeiramente, as áreas das finanças, da segurança social, da saúde. Estamos a trabalhar nesse projeto já há algum tempo. O Hospital Central de Cabo Verde será, de acordo com os estudos, localizado na cidade da Praia. Acho que isso é por demais óbvio. E estamos a montar o projeto e que contará com uma parceria público-privada para o efeito, mas é um projeto que contempla várias vertentes. Eu gostava aqui de deixar claro que não se trata apenas da construção da infraestrutura. A primeira vertente tem a ver com a infraestrutura em si, o hospital, as valências e o financiamento do hospital. Cabo Verde precisa de um hospital de referência aqui na cidade da Praia para podermos ter serviços de qualidade ao nível da saúde, em primeiro lugar para os nossos concidadãos, mas também nós podemos exportar serviços de saúde a partir de Cabo Verde. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro falou da criação de um hub de saúde em Cabo Verde, que envolve serviços de saúde, mas também toda a cadeia de produção de produtos farmacêuticos, inclusive também de vacinas. Isso é um aspecto importante. O segundo aspecto importante tem a ver com a formação de recursos humanos, que é necessário para o efeito, e também a criação de condições para que possamos colocar todos os médicos cabo-verdianos que estão na diáspora nessa rede de serviços de saúde a partir de Cabo Verde, utilizando o digital e as novas tecnologias de comunicação e as soluções mais modernas que existem em relação a essa matéria. Um hospital inteligente. Um outro pilar fundamental tem a ver com o acesso à saúde e com a sustentabilidade. Por isso temos que trabalhar nos instrumentos que possam garantir o acesso de todos à saúde, com a criação do seguro de saúde, a promoção, a criação e promoção do seguro de vida e torná-los acessíveis a todos, por forma que o acesso à saúde seja garantido por um lado, mas que toda a gestão do sistema seja uma gestão sustentável. É importante a gestão. Então, o projeto está a ser abordado nessas várias perspectivas e, como disse o Primeiro-Ministro bem, temos o mandato do Primeiro-Ministro para trabalharmos para que em 2023 termos a decisão fechada e iniciarmos o processo da construção do hospital, abarcando todas essas vertentes que eu aqui já referi, e as equipes vão trabalhar a todo vapor com assessoria técnica especializada para montarmos aqui um projeto que será de grande valência para Cabo Verde. Como todos sabem, com o advento da pandemia da Covid-19, o tema da saúde, da segurança sanitária, tornou-se um tema crítico, essencial. Alguns até dizem que a saúde hoje é mais importante do que as Forças Armadas. A segurança sanitária hoje tem mais importância do que a segurança física. Portanto, nós temos que continuar a investir na segurança sanitária, na segurança pública, no serviço de saúde, porque é um elemento fundamental para aumentarmos a maturidade de Cabo Verde, para qualificarmos o destino turístico cabo-verdiano, não é? E para tornarmos Cabo Verde um país mais atrativo e mais competitivo à escala regional e à escala global. E não é por acaso que a saúde, no Orçamento do Estado para 2023, é o setor que mais vai crescer. Vai ter mais 25% do orçamento que tinha em 2022. São mais de 2 milhões de contos. Portanto, está dentro desta estratégia do Governo de promover a saúde e a segurança sanitária para poder também garantir a modernização de Cabo Verde. O projeto prioritário, portanto, 2023 vai ser um ano decisivo para o arranque deste importante projeto para Cabo Verde, que vai ficar localizado na Península de Praia, mas que terá ramificação para servir todas as ilhas de Cabo Verde e com um grande contributo da nossa diáspora e para servir os cabo-verdianos, como é evidente, em primeiro lugar, mas também para podermos produzir e exportar serviços de saúde para o Cabo Verde. Graças, Ministro, mas só para saber a previsão do orçamento deste projeto. Não, o projeto está a ser montado, mas é um projeto que vai custar, portanto, os valores
indicativos iniciais acima dos 50 milhões de euros. Temos que ter um bom hospital moderno, um hospital bem equipado, digamos, à medida da ambição de Cabo Verde, não é? Somos um país pequeno, mas somos ambiciosos, queremos fazer coisas grandes e coisas que são impactantes para o futuro de Cabo Verde e, portanto, estamos a falar desses valores, mas os estudos que estão a ser ultimados vão depois concretizar e fechar, digamos, o envelope financeiro que será necessário mobilizar para que este projeto passe de um sonho para se tornar uma realidade para Cabo Verde e para o mundo. Eu queria uma última pergunta da minha parte. Portanto, estamos num momento de grande crise, portanto a inflação vai estar nos níveis mais altos nos últimos 25 anos, portanto um país em grande crise, profunda crise, sabendo que no ano passado houve um decréscimo, né, entre 14% e 15% do PIB. Eu gostaria de saber, em termos públicos, o que é que o Governo vai fazer para reduzir a despesa pública e dar o exemplo. E já agora não podia deixar de referir que a maior crítica da oposição de haver um governo gordo. Muito obrigado. Duas coisas. Primeiro, a oposição disse há dias que nós entregamos o orçamento fora do prazo. Não é? Parece que fizeram mal as contas. Eu até digo, se for para entreter as pessoas, eu até recomendava ouvir música, não é? Doce Guerra de Antero Simas, Febre Funerais Semalop, interpretada pelo grande maestro Zacania Renalda, ou até Cruzes de Coração, que o nosso amigo aqui, o Fernando Elísio, também gosta muito. Portanto, se o dia 1 é sábado, o orçamento entregue no dia útil seguinte, que é segunda-feira. E nós entregamos o orçamento na segunda-feira. Viro dizer que entregamos fora do prazo. É entretenimento. Nós estamos perante desafios urgentes, emergentes. Emprego, criação de oportunidades. Vamos nos concentrar na criação de valor e não no entretenimento. Se for para nos entreter, eu recomendava ouvir boa música. Acho que faz muito bem à saúde e até já dizia alguém que a cultura e a música salva vidas, não é? Precisamos disso. Mas aquilo que estamos a fazer em matéria de gestão das finanças públicas é uma reforma. É uma reforma. Eu começo pelas viagens, né? Porque a população faz muitas críticas são as viagens. O país, para funcionar, enquanto país arquipelágico, tem de viajar. Não é o governo, apenas. Polícias têm de circular, médicos têm de circular, inspetores têm de circular, agências de regulação têm de circular. O país, para funcionar, tem de viajar. Mas, um país pequeno como Cabo Verde, se os dirigentes foram responsáveis e querem olhar para o futuro de Cabo Verde, não podem fazê-lo apenas a partir do gabinete ou da sua comunidade. Eu gosto muito de estar na minha comunidade, na Chadinha de Cima, Pedro Monte, com os meus amigos. Mas, se nós quisermos soluções para o nosso país, temos de estar nos palcos internacionais. Temos de estar onde as decisões são tomadas. Temos de conhecer os players que ajudam a tomar decisões. Temos de procurar fazer acontecer do mundo para Cabo Verde. Temos de evitar essa onda de populismo, porque o que está em causa são os resultados. Não é mais uma viagem ou menos uma viagem. O que está em causa são os resultados que as viagens possam trazer e aportar para Cabo Verde. Eu sei que é muito populista estar a dizer que os dirigentes só viajam muito. Eu sou ministro das Finanças, tenho essa responsabilidade. Mas, se os dirigentes não viajarem, os resultados não podem ser aportados. Agora, essas viagens devem ser feitas com responsabilidade, com equilíbrio, com moderação, poupando os recursos públicos. Mas o Presidente da República tem de viajar, o Presidente da Assembleia Nacional tem de viajar, os membros do Governo têm de viajar, as entidades de regulação têm de viajar, e tudo isso representa custos que devem estar devidamente orçamentados. Mas aquilo que deve ser feito em Cabo Verde, nós temos vários desafios. Primeiro, nós temos que aumentar a nossa capacidade de mobilização de recursos endógenos, as receitas públicas, os impostos.
todos nós somos muito exigentes. Os cidadãos hoje, em Cabo Verde, no mundo, não olham para o país com base no passado. Isso fazia os nossos pais. E ficavam contentes com qualquer alteração. Hoje, os cidadãos olham para o país, olhando para os outros que estão numa melhor posição, olhando para o mundo. Então, todos querem melhores infraestruturas, estradas asfaltadas, querem que o Estado intervenha em todas as áreas, mas para que isso aconteça, precisamos de recursos financeiros. Temos de pagar impostos. Todos têm de pagar para que cada um pague menos. Temos de combater a fuga, a fraude e evasão fiscais. Eu aqui anuncio mais uma medida. O Estado se compromete a pagar a tempo em 2023 as suas responsabilidades com o terceiro. E temos também de fazer tudo para que os contribuintes cumpram com o Estado a tempo para que possamos promover aqui uma cultura de cumprimento. E a nossa obrigação enquanto administração tributária é fazer tudo para combater a fuga, a fraude e a evasão fiscais, aumentando a base tributária, fazendo com que todos paguem e cada um pague menos. Mas também nós temos de trabalhar para reduzir o risco fiscal que vem das empresas públicas, que consomem recursos importantes do orçamento do Estado. Por isso que nós temos de acelerar as reformas em relação às privatizações, em relação às concessões, mas também em relação à sustentabilidade de um conjunto de empresas públicas que são importantes para o nosso país, mas também e ao mesmo tempo consomem recursos importantes do orçamento do Estado. Em terceiro lugar, temos de racionalizar as despesas de funcionamento e de investimento do Estado. Temos várias medidas no orçamento e que vão estar também incorporadas no decreto-lei de execução orçamental. Desde logo isso começa pela cativação de 20% das despesas, mas através de um conjunto de medidas que vamos tomar ao abrigo do decreto-lei de execução orçamental para contermos e racionalizarmos as despesas públicas. E mais, nós temos duas agendas importantes que nós temos de olhar com responsabilidade, que têm a ver com os parâmetros em relação à segurança social. É um projeto que está em curso. Já há um acordo em série com a Segurança Social para revisitarmos esses parâmetros. Coloca pressão sobre o orçamento do Estado. Isso significa também revisitar alguns estatutos, numa lógica de promoção da sustentabilidade do sistema de segurança social. E depois também nós estamos a trabalhar para uma melhor gestão da dívida pública cabo-verdiana. Não só em termos operacionais, mas também temos soluções disruptivas, novas, que estamos a trabalhar com nossos parceiros, mas que futuramente estaremos em condições de, digamos, opinar melhor e de comunicar mais em concreto sobre essas medidas. Portanto, no fundo o que está em causa aqui são um conjunto de medidas do lado das receitas e do lado das despesas para podermos conter a despesa pública e garantir um quadro macroeconómico estável em Cabo Verde. Isso é fundamental para podermos garantir a convertibilidade do escudo cabo-verdiano e a livre circulação de bens, mas sobretudo a livre circulação de capitais de Cabo Verde para o mundo. Isso só será possível ser garantido com um quadro macroeconómico estável, previsível, que dê confiança aos operadores, aos nacionais, mas também a todos os nossos parceiros de desenvolvimento. Portanto, estamos a trabalhar a todos esses níveis. Estou confiante que conseguiremos aportar bons resultados durante o ano de 2023, contando com todo o apoio e com todo o suporte desta grande nação que se chama Cabo Verde. Muito obrigado. Desta forma, damos por encerrado.